Eu duvido que há algum menino que não tenha pensado uma única vez em não ser jogador de futebol, né? Acho que pelo menos uma vez isso passa na cabeça de todos nós. Né? Acerte o seu aí, que eu arredondo o meu aqui. É isso mesmo, cara. Olha lá que legal. Pô, a gente ganhou esse campeonato aí, cara. Eram 20 e tantos times, cara. Porra, quanto tempo eu não vejo isso. Pô, muito legal isso. Desde que eu me conheço por gente, eu saía na rua pra jogar bola, né? Tem uma frase muito bonita do João do Rio, dizendo isso, a criança ainda não sabe falar, mas já procura a rua, né? Então eu acho que eu também não fui muito diferente, assim. Ou já ouvia a movimentação, eu sempre morei na Moca, na Penha, então são bairros muito... onde a rua apresentava uma certa festividade, vinha um eco, vinha um barulho e as crianças ainda permaneciam por ali, né? E certamente o futebol era a diversão número 1 de todos nós. Então ali eu já comecei a ralar o dedo e não parei mais de jogar, né? A gente pintava o campo na rua e depois mais pra frente consegui jogar em quadras e foi descobrindo os campinhos de várzea. Então, desde que eu acho que eu aprendi a correr, eu já aprendi a correr atrás da bola, né? Vem da infância, mas eu acho que eu só percebi que eu queria jogar bola, que eu gostava de jogar bola quando eu tinha 15, 16 anos. Eu acho que até lá eu nunca treinei de verdade no clube, era um futebol com amigos na escola, onde sempre tem alguém que se destaca, que é o primeiro a ser escolhido, tem sempre os que ficam por último ou acabam indo pro gol. Então acho que eu comecei sempre nessa coisa de ser o primeiro a ser escolhido, a ver que tinha alguma coisa de diferente entre os amigos e comecei a gostar muito de jogar bola. Com 15 anos jogava bola o dia inteiro, chegava mais cedo na escola, né? O que todo mundo tenta fugir, eu chegava mais cedo na escola e jogava bola antes da aula começar. Jogava na rua, depois joguei na escola. Time de rua era normal e sempre tinha a questão da rivalidade entre ruas. Tipo, tinha uma rua 3 contra a rua 2, rua de um condomínio contra os predinhos, o condomínio de prédio. E era uma rivalidade grande que a gente se preparava a semana inteira como se fosse profissional, apesar de ser amador. Morava com a minha avó e tinha mais 3 tios praticamente da mesma idade e mais um primo que sempre ia lá e um irmão que é uns 6 anos mais velho que eu. Aí sempre eles iam descer pra jogar bola, acabava chamando eu também e tinha um tio meu que era muito habilidoso. Hoje ele já mora fora, tudo, mas ele era muito habilidoso e sempre me levava. Eu acabei indo, nisso foi na escola também, sempre fui uma pessoa muito comunicativa, acabava pegando amizade com os meninos, fazia uma brincadeira. Aí os meninos, vamos ver se você joga então. Ia pra quadra, acabava só eu podendo ir jogar com os meninos, na educação física, intervalo. Desde moleque, mano. Futebol é a minha vida hoje, sabe? Jogo por prazer, me divertir, o lazer que eu tenho hoje é o futebol. Desde os 6 anos, assim, que eu comecei jogando na escola. Daí, pela escola eu fui jogar contra um clube. O clube me chamou pra jogar, eu joguei lá. Daí com esse clube eu vim jogar aqui, contra o SPAC. Eles me viram jogar e me chamaram pra jogar aqui. Daí que eu já jogo aqui há 3 anos. Eu morei um tempo com a minha avó, que minha mãe trabalhava e não tinha tempo de cuidar de mim. Aí eu morei esse tempo com a minha avó e lá tinha 2 primos, que eles adoravam jogar bola, empinar pipa. Aí eu comecei a jogar com eles, brincando. Bom, desde criança, né? Acho que o primeiro torneio de futebol que eu lembro de acompanhar foi Copa do Mundo de 90. Eu tinha 7 anos ainda. Eu lembro poucas imagens na cabeça. Eu lembro da minha mãe chorando quando a Argentina eliminou o Brasil. E de lá eu comecei a querer jogar, né? Olha Maradona, sozinho pra Canega, pintou o gol da Argentina.
teve uma época que eu comecei a trabalhar, estudar e jogar bola. Aí eu joguei profissional no Osasco, era futebol de salão. Pra mim entrar no Osasco, tava jogando no Nacional antes. Aí eu fui bem, fiquei acho que em 4º lugar na artilharia do campeonato da federação, né? Aí com isso eu fui pra Seleção Paulista Sub-20 e lá eu conheci o presidente do Osasco. Aí ele me convidou pra fazer uma peneira lá, tudo. Naquela época a peneira era assim, você ia até o clube, eles te davam, você ligava, perguntava as datas que ia ser as inscrições, ia até o clube com seu RG, pagava uma taxa, dizia sua posição, depois de enfrentar uma fila enorme. Aí ele falava, para sua posição só tem teste no dia tal. Aí no dia tal você voltava, não conhecia ninguém que estava jogando com você e fazia o teste na sua posição. O meu técnico, que era do Nacional Campo, que depois de jogar salão, fui jogar campo. O meu técnico do Nacional, ele foi para Portuguesa esse ano. Aí ele levou algumas meninas que era de confiança para fazer teste também, não foi entrando. Aí a gente fez o teste tudo, algumas ficaram, algumas não também. Antigamente era um pouco de sorte mesmo, porque era meio lotérico, né? Milhares de moleques pra jogar uma hora lá e ver se faz, sem conquista o técnico entre tantos, né? Levando em conta que você tem que ser melhor não que quem tá jogando ali, com quem já é do time, né? A comparação do técnico com quem ele já tem, né? Não com quem tá ali disputando. Pra passar na peneira tem que estar na panela, é uma coisa que todo mundo do futebol já sabe. Tem que conhecer alguém, saber quem é o cara que tá fazendo a avaliação, conhecer o clube, não é chegar com a sua chuteirinha e achar que vai ter seu lugar lá, né? É difícil. Joga num torno de 30, 40 minutos. Em alguns testes você faz um treino básico de chute, toque e cruzamento, mas eles te observam no máximo 30 minutos, assim. Te põem num coletivo, junto com gente que você nunca viu. Às vezes você tem que jogar em posição diferente, porque tem muita gente na mesma posição. Então fica meio bagunçado, assim. É difícil o negócio. Você tem que jogar tudo que você sabe jogar, né, nesses 30 minutos aí. Pô, a peneira eu acho que é o ambiente mais avassalador e catastrófico do futebol, assim. Eu acho que é o momento mais cruel, mais dolorido. É o momento que vai gerar frustração numa massa enorme de gente e poucos vão lidar com essa frustração bem igual eu lidei, ou igual você lidou, igual qualquer um que passou, ou que mesmo que não tenha passado. Essa hora é problema, né? O coração dispara, né? Mas dizer para vocês que não é nenhum motivo total de desespero para aqueles que não vão ficar e não é motivo total de euforia para quem vai ficar. Aqueles que vão ficar venceram apenas uma etapa, tá certo? Aqueles que não vão ficar também venceram uma etapa. Eu espero que vocês tirem uma experiência boa disso, e em algumas situações se dediquem mais, em algumas outras situações que reflita melhor, até pela idade, para ver se é isso que você quer mesmo e ver se você não perdeu muito tempo lá atrás que você não pode recuperar, tá certo ou não? Então que vocês tenham sucesso, mesmo jogando em futebol de várzea, tá certo? Também é futebol. Certo? Futebol, infelizmente, é um pouco meio ilusão e futebol não é para todo mundo. A frustração a gente compensa jogando no amador, né? No universitário. A gente tem nossa dose de profissionalismo nesses momentos, né? Não é ganhando para jogar, muitas vezes pagando para jogar, mas é gostoso da mesma maneira. Futebol a gente não abre mão de jeito nenhum. Porra, quando você pensa em ser jogador, você não pensa em jogar num time, num campo que não é de grama. E a realidade é outra, né? Na verdade, a maioria dos jogadores de futebol jogam em times pequenos, né? A Série A é um luxo do futebol. Agora, para quem sonha essa vida, a Série B também é muito bom. Então, jogar na Série B é muito legal. Pode não ser toda essa visão do futebol que a gente imagina, né? De transmissão de jogos, de ser famoso, de ser reconhecido. O time tá estranhando essa grama toda aí. É engraçado, né, cara? Porque você vê os caras que dominam cada tijolo no campo de terra, velho. E aqui a bola vem bonitinha e o cara se atrapalha. Falta costume, devia favorecer, né?
Gramado, assim, a gente que joga na várzea não tá acostumado com um gramadinho bom, né? Então é até estranho, mas tá legal, tá gostoso de jogar. Até estranho, é? Até estranho, a gente é acostumado com terra, barro, aí quando vem o gramado é diferente. Que é chique. Nossa, que parece que mata inglês, mano. Mas será que é por isso também que o time tá perdendo? Ah, tem uma diferença, né? Quando você joga em terra, você não toca tanto a bola, não tem condição. Então você já tem um jogo mais toque rápido, vertical, não sei o quê. Aí você vem jogar nesse campo que é mó bom, tapetinho e é grande, você tenta fazer esse jogo toda hora, você não consegue. Eu achava que dava, como meus amigos também achavam, que dava pra jogar na rua e um dia dali, não se sabe como nem porquê, a gente alcançaria um grande clube. Então a adolescência veio para cobrir esse vácuo, né? A gente era pequeno e achava, a gente vai jogar na rua e depois vai para um grande clube. Quando a gente foi crescendo, a gente foi descobrindo os times de várzea. A maioria dos jovens que jogam várzea sonham em se tornar jogador de futebol. É que é muito difícil, porque hoje em dia a gente tem um processo, né, de olheiros. Os olheiros estão mais concentrados nas escolinhas de futebol. Porque a escolinha já meio que regula, né? Você já disciplina o jogador desde os 5 anos de idade, ele já é disciplinado. Você já tem um técnico que cobra para ele fazer aquilo. Na várzea você não tem muito disso. Você tá jogando mais por prazer. Antigamente, o amador era meio que celeiro pro profissional, né? O cara jogava na várzea, ele jogava bem, o profissional vinha e buscava esse cara para jogar no profissional. Esse meio campo não existe mais. Não existe. É muito difícil alguém sair da várzea com 20 anos, 21, 22 e jogar no profissional. É quase impossível. A não ser que seja para jogar na quarta divisão do Catar. Que aí também tem o dinheiro falando alto, que é um país que não tem um futebol tradicional e vai levar qualquer jogador que jogue um pouquinho melhor para lá. Então o cara que se destaca na Copa Kaiser Amadora tem chance de jogar no Catar. Né? Mas no futebol brasileiro não existe mais esse caminho da várzea pro profissional. Revelaram muitos craques. Então, eu não sei em que dia eu percebi isso. Olha, eu vou ter que jogar bola na várzea, né? Se eu quiser ser algum jogador profissional e tal. Na escolinha de futebol você cria aquele chamado futebol burocrático, né? Futebol força total. Então você tem que ir, você aprende já a marcar, você tem que aprender, você tem que fortalecer o seu corpo, por isso que você faz um monte de exercício físico. E aí você impede aquela criatividade, a imprevisibilidade que o futebol de várzea proporciona. Que é você fingir que vai aqui e vai pra lá. E é isso que conta o maior prestígio na várzea, é a imprevisibilidade do jogador. E por isso que a gente tem tanto talento na várzea. Se você pegar um menino com 12 anos ele já é bom, nossa, a gente pode moldá-lo. E que também é um outro problema sério no futebol atual, né? Essa coisa de que o futebol ensinado, essa espontaneidade que eu trouxe lá da rua, ninguém me ensinou a dar um passe. Se eu aprendi médio, outros aprenderam melhor, outros não aprenderam tão bem, mas aprendeu ali, no tete a tete, na prática. Hoje, essa burocratização da forma de jogo, da concepção de jogo, do tipo de jogo, das coisas que devem ser feitas em jogo, né? Os próprios jogadores hoje reclamam se um chapéu é dado sem sentido. A gente começou agora, mas tipo, vai ter treinamento físico, fundamento, um coletivo para o grupo se enturmar. E a gente ia aí disputar o campeonato e ir pra frente. Vem treinar 2 vezes, de terça e de quinta. Daí, ou de quarta de vez em quando. Eu tô começando a treinar aqui, né? Eu treino lá perto da minha casa, no campus, no Bonfim. Aí eu treino de quarta, quinta e sexta, né? E de sábado eu participo do campeonato. Se tornar jogador de futebol. Ser profissional, se tornar jogador de futebol. Mas se não der certo, vou fazer educação física, mas o que eu gosto é de mexer com isso, né? Com esporte, mexer com bolas. Se não der certo como jogador, eu vou tentar outra coisa, sei lá, um preparador físico, um técnico, alguma coisa desse tipo, relacionada a esporte. Quero
jogar no Corinthians. Ser um grande jogador e dar muita alegria pra minha mãe, né? E pro meu pai. São Paulo. E aí depois ir pra fora, pra Europa. Isso daí é legal. Todo mundo era muito jovem, eu tinha 17, o outro tinha 20, outro 21. E exatamente, né? Todo mundo muito humilde. E então estar lá na Grécia era uma alegria, assim, já de cara. Todo mundo se divertia muito, todo mundo lembra da gente sair de casa para ir até o estádio onde a gente treinava, a gente ia já aquecendo, a gente gostava de passar e a gente ia passando pelas ruas, todo mundo já correndo, uma coisa bem de futebol, assim, meio enfileirada. E era uma diversão pra gente, porque a gente acabava sendo conhecido na cidade. Olha lá os brasileiros passando, olha lá vão os brasileiros. E na Europa tem muito essa cultura de tratar bem os jogadores de futebol. E lá na Grécia eu fui com mais 8 pessoas pra lá. A gente ficou 5 meses e logo no segundo mês, dos 8 brasileiros, 5 voltaram. Cada um por um motivo, uns já não acreditavam mais que pudesse dar certo lá, outros porque realmente foram dispensados, e ficou eu e mais 3 no começo. Desses 3 eu era o mais jovem junto com o goleiro, que tinha 17 anos e o cara era um monstro, assim, era muito grande. Ele não tinha barba, não tinha nada, mas ninguém acreditava que ele tinha 17 anos. Então a gente foi pra lá, todo mundo, a gente acabou tendo uma casa, eu e esses 3 brasileiros, a gente ficou lá mais tempo, quase 5 meses, e no dia que a gente foi embora, eu fui pro aeroporto, eu e mais 2, um já tinha voltado na noite anterior, e na hora que a gente apresentou o passaporte, RG, a gente descobriu que o goleiro era gato. Porque ele estava com o RG dele escrito o sobrenome errado. Então ele tinha um passaporte com nome, o RG com outro e a passagem num terceiro. E fudeu, porque a gente teve que largar ele lá na Grécia, ele não conseguiu embarcar. E nesse dia ele caiu em choro porque ele contou pra gente que ele tinha 25 anos, ele não tinha 17. A expressão é do presidente da FIFA, que comparou o fluxo de jogadores com o tráfico negreiro. Então, é mais ou menos isso. Quando se iam escolher também os escravos lá para trazer para cá, se olhava a canela, se olhava o dente, se olhava não sei o quê. Quando se vão escolher os jogadores de futebol, se olha a canela, se olha o dente e se olha a idade. Então, quanto mais novo, maior o potencial, maior o tempo útil de funcionamento desse objeto aí que vai ser vendido, né? Maior a possibilidade de ele gerar mais lucro, dele render mais tempo mesmo, né? E esse gato, ele vem acompanhado de uma série de motivos, né? Esse menino não mente a idade porque ele tem um problema de autoestima com os 17 anos e ele queria ter 15. Ele quer alguma coisa, ele tem algum motivo, né? Ele precisa disso por algum motivo que não é particular. Há uma imposição social de que ele precisa ser novo para chegar onde ele quer chegar.
Hoje é desde 12, 13 anos, um moleque que tem que ele tem que ter uma cabeça de trabalhador. Ele tem 13 anos e não pode ter mais infância nem adolescência. Assim, ó, eu vou ser jogador, então assim, eu já tenho que comer direito, dormir na hora certa, fazer academia, estudar fica em segundo plano, faça um supletivo, uma escola que eu possa pagar para eles me darem as notas que eu preciso, alguma coisa assim, e vou ser jogador. E mesmo assim ele ainda corre um grande risco de com 17 ter uma lesão muito grave e desaparecer, entendeu? Então é muito cruel, é um mecanismo de clivagem social absurdo, assim, é pior do que vestibular com certeza, porque vestibular você não passa, mas ano que vem você tenta de novo. Futebol você não passa esse ano e quebra a perna, você não tenta de novo ano que vem, não tem mais. Você perdeu. Ele passou dos 17, 16 ou menos, no mínimo dos 17, mas talvez dos 15, ou se for o Messi dos 12, ele passou num sistema de confinamento. Esporádico, com intervalos, mas de confinamento. Recebendo ordens e tentando fazer dele uma máquina eficiente de driblar, ou de chutar, ou de roubar a bola. Então, é mais que natural que ele tenha vontade de conhecer gente, que ele tenha vontade de ver meninas, que ele queira beber, ou que ele queira experimentar coisas que a juventude quer experimentar. A diversão, ou chegar de madrugada, ou fazer... Sei lá o que esse cara quer, qual é a ambição ou a vontade dele. Mas ele é um jovem, ele ainda não é uma máquina, ele continua sendo um jovem. Treinar todo dia, sempre após o treino, gelo. A alimentação tem que ser impecável, porque senão a gente também fica com lesões. E corro sempre que eu posso, mesmo estando de folga, igual a gente jogou ontem, aí hoje já tem que correr para recuperar mais rápido. Mas é isso. E dormir bem também. Ter dedicação, disciplina e focar, né? Focar no que você quer. É isso. Tem que lutar bastante, tem que correr atrás, porque se não correr também não vai chegar a lugar nenhum. E se ficar esperando aparecer, alguém te ver e você virar, não funciona. Qualquer moleque de 14 anos que tem a ambição de ser jogador tem que ter um agente, então é foda. Normalmente quem tem uma condição financeira melhor acaba tendo vantagem sobre a gente, né? Eu era uma exceção, acho que em qualquer lugar que eu fosse ali de futebol, eu era uma exceção. As pessoas realmente levam isso aí como um sonho e se não conseguir é um problema na vida delas. Graças a Deus, já usando o termo de futebol, eu tinha um outro caminho também, né? Eu estudei, eu tinha a possibilidade de voltar e continuar os estudos. E para muita gente não, quem tá ali realmente ou consegue ou vai. Eu já encontrei pessoas que treinavam comigo que hoje em dia era etiquetador de supermercado. Trabalhava varrendo o chão de farmácia. Então são pessoas que se não dão certo no futebol, elas não sabem muito para onde ir. O plano da minha vida era isso, né? Se eu resumia futebol. Minha família, todo mundo apostava em mim, sabe? Pra ser jogador, tudo. Mas por falta de oportunidade, estrutura, daí acabei não conseguindo isso também, né? Oportunidade de fazer teste em clubes. Porque aqui na capital é meio complicado isso, né? Você tem que ter alguém pra tá junto com você, te incentivar. Tem menino que a própria família ilude, né? Quer que joga, quando vai pra alguma escolinha, sei lá, cobra o treinador que não bota pra jogar, acha que o filho é o Pelé, o rei, vai fazer tudo. E não é bem assim, né? O filho talvez nem seja tudo isso e a família já nunca viu nenhum menino jogar, já pensa que o menino já é jogador, já é atleta, já... Também passou a se criar uma ideia de que quanto mais certinho o jogador, quanto melhor ele obedecer, mais ele vai render. Isso por nenhum dia foi verdade. É um menino que não é ninguém, vira tudo de uma vez e deixa de ser tudo no dia seguinte, né? Também haja estrutura psicológica, né? Agora o jogador é tratado como criança, né? Na verdade é bem isso. A consideração serve para tirar... Tem videogame, pebolinho, parquinho, é isso? É como em vez de educar, né, você evitar que ele faça besteira. Você tutela, né? Exatamente. É como se fosse uma criança de 2 anos que começa a andar, está começando a andar, e você, em vez de ensiná-lo a conviver com
todas as novidades que ele tem pela frente, você tira, por exemplo, todos os artefatos que tem em cima da mesa de centro da tua casa. Não há psicológico, nem psicologia e nem assistência psicológica adequada para uma transição social tão brusca, né? Para uma transição da vida individual de alguém tão brusca, assim. Não há. O profissional não deve ter ninguém aqui com vontade de ser. Se tiver, também tá no lugar errado, né, cara? Porque isso aqui é fazer um time, principalmente com amigos, juntos, e tentar fazer o que dá com o time que a gente tem, né? Eu acho que eu tenho mais uns 2 anos, 1 ano e meio aí pra tentar. Vou tentar, se não der, bola pra frente e continua com a vida. A imprensa brasileira em si, ela não gosta, parece, do futebol feminino. Diferente. Isso eu levo também pro futsal, não só o feminino, o masculino. Você pega um diário esportivo hoje, que é o Lance, o mais divulgado. Você vai ler ele, não fala nada do futsal masculino. Tem o melhor atleta do mundo, é o Falcão. Joga demais, chega lá você não vê nada. Você entra no site, não tem nada. Você pega um Gazeta Esportiva que passa, não tem. A imprensa não fala do futsal e nem do futebol feminino. Todo mundo que joga futebol feminino tenta, mas até hoje, até que melhorou um pouquinho. Não vou falar que tá tão ruim assim. É que não tem patrocínio nenhum, assim. Ninguém quer ajudar o feminino, entendeu? Só o masculino. Isso é difícil. Mas todo mundo que tá no feminino batalha pra tentar profissionalizar mesmo. Mas é difícil. Profissional hoje só tem o Santos, porque é time registrado em carteira, que ganha realmente. O restante não é profissional ainda, é muito difícil. Agora o masculino ganha milhões, o feminino não ganha nada. Ninguém olha pro feminino, entendeu? Não tem renda, né? Futebol feminino não é igual ao masculino, não tem renda. E tem preconceito. Não adianta falar que hoje em dia o futebol feminino não tem preconceito. O campo tem preconceito. No salão, campeonatos de salão, de society, você não vê tanto preconceito. Eu acho que a população em si já está acostumada. Mas quando eu falo jogo feminino, vai passar na televisão, é campo, tem preconceito. Ainda tem homens que são machistas. Falam que mulher tem que lavar roupa, cuidar da casa, cuidar dos filhos. Não é bem assim. Do jeito que eles gostam de se divertir, a gente também gosta, entendeu? A gente não precisa ficar preso numa casa, passar o fim de semana inteiro lá, assistindo televisão, limpando casa, lavando roupa. Tem que ter direitos iguais, né? Eu tenho um tio que ele é sócio do Corinthians e minha mãe chegou a falar pra ele assim: tem como você arrumar pra Angélica? Ele falou: não, porque o lugar de mulher é no fogão, não é no campo. Aí, mas eu sempre passando por cima de todos esses tipos de preconceitos. Tendo o apoio da minha mãe, pra mim o resto é o resto. Tem muitas jogadoras da seleção brasileira atual que começaram no futebol de várzea, jogando no futebol de várzea. Às vezes, justamente por essa dificuldade de se encontrar, hoje em dia ainda tem muito, mas há 10 anos atrás era muito mais difícil, escolinha de futebol feminino. Hoje, então, ela encontrava esse espaço na várzea. Porque na várzea você não tem muito essa coisa do controle. Você tem um campo lá, você chega e joga. Então, muitas meninas que hoje em dia estão na seleção brasileira defendendo a seleção nacional, começaram na várzea. Viver hoje de futebol
ainda mais o feminino, é complicado. O masculino, eu vejo que muita gente cresce, muita gente é o sonho deles, mas o feminino hoje ainda tem preconceito. Ainda vem preconceito da sociedade. Não conseguiram patrocinadores. As meninas hoje jogam, mas elas não ganham para isso, elas jogam porque elas gostam. Então eu faço 30 anos esse ano, então eu tenho que pensar mais no meu futuro. Eu sei que para me ver de futebol hoje não dá. Então eu tive que decidir entre o serviço e o futebol. Então eu deixei agora o futebol para lazer e vou partir para outro lado. Porque futebol masculino é uma coisa, vem de um rapaz para um lado, para o outro, e de qualquer forma ele vai estar ganhando, ele vai estar subindo. Mas o feminino não. Você sai de um time, você vai para o outro, já não dá muito certo, não é uma coisa muito certa. Você tem que encaixar num time e fazer daquele time a sua família. Senão não dá certo não. O futebol, ele cada vez mais, tanto para jogar quanto para torcer, ele deixa de ser um jogo popular mesmo, uma coisa do povo, e passa a ser uma coisa elitizada. Não que ele deixe de ser, ele passa a ter uma clivagem mesmo, uma divisão bem clara. Assim. Aqui está o povo, as pessoas pobres que não têm dinheiro, não tem empresário, não tem nada, e vão jogar futebol amador, futebol de várzea, no máximo futebol de várzea super organizado que tenta imitar o profissional, que é a Copa Kaiser, por exemplo, mas não vai jogar no profissional, a não ser que o empresário pegue ele, a padrinha e leve. Do outro lado tem um moleque que é classe média, ou que o pai já é aposentado e tem como bancar, levar ele para uma escolinha desde criança, e ele vai entrando no time desde pequeno e está na divisão de base com o empresário e vai subindo. Há muitos jogadores que são excepcionais que não vão às peneiras, por falta de conhecimento, que é esse o caminho para se profissionalizar, ou por falta de dinheiro para se deslocar, né? Esse fluxo de jogadores, ele compõe uma das principais formas de movimentação do capital a nível mundial hoje, né? A gente aí passa a falar então de uma atividade econômica de uma importância estratosférica no mundo hoje, né? O futebol movimenta bilhões em dinheiro e as mercadorias-chave são esses jogadores, né? Que ao mesmo tempo são profissionais, mas são comercializados como mercadoria e viram cada vez mais dinheiro. A transformação do futebol em mercador, nessa questão mercadológica, de compra e venda em todos os níveis, faz isso. No estádio você vê a mesma coisa, né? Você vê o estádio hoje, o ingresso custa 30, 40, 50, quem que vai ver jogo de R$50 toda semana? Quem ganha bem, ganha razoavelmente bem, né? O cara que ganha um salário mínimo não vai, não tem como. O jogo é às 9h50, acaba à meia-noite, quem que vai voltar para casa na Zona Leste à meia-noite sem ter carro? Não vai, entendeu? A gente tem toda a matéria-prima para ter a maior infraestrutura futebolística, o que precisa para ter o melhor futebol do mundo? Bons jogadores, é o que a gente tem. Então por que a gente não tem o melhor campeonato do mundo? Então por que a gente não tem a melhor rede de transmissão para o mundo inteiro do nosso campeonato? As peneiras iniciam um fluxo de movimentação de jogadores que não é a movimentação de jogadores, é a movimentação da mercadoria estrito sensu, que é de qualquer mercadoria, né? Que é a movimentação que faz o mundo girar. Então o futebol não é uma exceção, né? O futebol é uma válvula de escape, o futebol é uma série de coisas, mas talvez antes de mais nada uma baita fonte de dinheiro, né? A gente sabe que tem meninas que não tem muito potencial, mas acaba ficando porque conhece alguém lá dentro, ou porque a goleira, ou porque já passou por algum clube que tem nome, ou que tem currículo, e aí tem tudo isso. E a gente que vem começando agora de baixo fica um pouquinho mais difícil chegar perto delas ou conseguir passar elas, né? Porque você vê a injustiça ali na cara e não pode fazer nada. O futebol masculino é pelo menos
embaixo dos panos. Você não sabe que tem combinação de jogos, você não sabe que o time combinou para perder, que recebeu não sei do que. Agora no futebol feminino você já vê que tem tudo isso. Agora que elas estão tentando fazer alguma coisa melhor, né? Mas... Corrupção e futebol é a combinação perfeita pro Brasil. É um pouco mais complicado. Aqui, se não for indicação da diretoria, a gente nem olha. O Marlindo explicou. Então tá entendido? Tamo combinado. A mãe dele tá na armação do negócio. Mulher preparada, viu? Não tem mais de futebol do que eu e você junto, rapaz. Figuraça, né? E vocês trouxeram aí algum adiantamento? Não. Quer dizer, hoje aqui a gente não tem nada. Mas fica tranquilo. Olha, vai rolar. É coisa certa. Coisa de mais uns dias aí, né? Minha mãe tá vendo isso. E da próxima vez que eu vier, pelo menos uma parte eu trago. Que pode ser no sábado. Nós temos um jogo importante no sábado. Eu posso te botar no banco. O futebol é um universo muito distante para muita gente, porque muita gente não consegue, e eu acho que você acaba vendo que não é fácil. Você ser um jogador da primeira divisão de um clube grande é uma coisa muito difícil, tem muita gente querendo, você não é o primeiro nem o último. E que leva então toda essa experiência aí para sua vida, né? De alguma forma o futebol te ensina muita coisa, como uma coisa coletiva é muito forte. O sonho era que eu não conseguia andar de bicicleta. Se você entrar para pegar um pouco mais, deixa o Matuza. O Matuza foi fazer lá embaixo, velho. Então o Matuza toda hora faz isso, ele se empolga. Vai fazer lá embaixo, Matuza. Você pica, Matuza. Como é que é, nego? Consegue deixar a bola pingando, velho. É impressionante. Caralho. Você inclusive, você errou o domínio de bola pra caralho, velho. A associação, ela faz campeonato para os clubes participarem. É como se fosse uma federação, vamos dizer assim. Ela faz o campeonato e os clubes participam. A associação é a mesma coisa. Só que é de time de base, categorias menores. Né? Profissional. É mais categoria de base. Desde então, com o que você vem trabalhando, enfim, profissionalmente você vem? Desde então eu trabalho com televisão, trabalho em programas de humor, já trabalhei num programa de futebol da MTV, um programa chamado Rock Go, que mistura humor e futebol. E nessa época foi muito louco, porque eu acabei, por conta do meu trabalho, tendo que conviver mais ainda com a vida de jogador. Eu comecei a frequentar todos os centros de treinamento para pegar entrevista de jogadores, para falar com jogadores. Então eu acabei revivendo um pouco dessa coisa do contato mesmo, né? Porque tinha um acesso muito próximo a esses jogadores, aos grandes jogadores, né? São Paulo, Palmeiras, Corinthians, todos aqui de São Paulo. E eu adorava também, então parecia que eu falava, pô, tem um caminho aí para seguir, que não é que o futebol tá tão longe da minha vida, né? Ele continua fazendo parte e parece que o meu trabalho se incorporou com o que eu queria ser naquele momento. Eu trabalho com telemarketing. Sou atendente da cantina numa escola particular aqui em Santana. E eu saio 1h30 do serviço. Aí de semana dá tempo de eu chegar em casa, fazer alguma coisinha, arrumar a casa e depois vir pra cá. E no final de semana também, normal. Dá pra mim vir, treinar. O meu patrão, quando eu fui pra me fazer o teste da portuguesa, nos 4 primeiros testes eu tive que sair mais cedo. Ele deu um maior apoio. Mas depois eu ficava meio assim de falar pra ele que deveria ser toda quinta-feira, que eu não podia misturar. Então as 4 semanas eu consegui, depois eu comecei a chegar mais tarde nos treinos. Eu trabalho como pesquisador aqui do Museu do Futebol, que a gente faz a pesquisa de todo o conteúdo exposto e de conteúdos também que irão ser expostos futuramente em futuras exposições temporárias. E aí a gente faz todo esse acolhimento, a gente pega todo o material que está lá no espaço expositivo, a gente pesquisa a origem, da onde veio, de quem veio, e tentar entender todo o contexto de determinado objeto. E aqui é um museu que tem muitos objetos, então a gente tem muito trabalho para fazer. Contextualizar tudo não é muito fácil, não.
As pessoas gostam muito da Sala das Copas, onde você tem muita informação contextualizando as próprias Copas do Mundo. Às vezes é uma informação muito deficitária, tanto na escola quanto na própria vida das pessoas. Aqui elas encontram, então encontram notícias sobre jornais da época, programas da época. Isso faz as pessoas reviverem o passado, houve chacrinha, havia as chacretes. E também a parte do grito das torcidas de futebol, que é uma coisa que arrepia, me arrepia até agora. Eu tô 2 anos aqui e eu vou pro elevador, ouço o grito e me arrepio, porque a intensidade do futebol tá no grito da torcida. E a sala lá, você tem gritos de torcidas de vários lugares do Brasil. Então você ouve os diferentes sotaques, os diferentes modos de gritar, as diferentes gírias. E isso impressiona e mostra toda a diversidade do nosso país, o que é muito bonito e é muito bom. Ó, esquerda, esquerda, esquerda! Safado. Parabéns! Uma das coisas que me levou a desistir um pouco do futebol enquanto profissão foi o fato que lá com 15, 16 anos eu conheci o punk rock, o movimento punk, e me interessei por isso. E fui meio que atuar, tocar em banda e atuar no movimento punk, né? Punk você tem que meio que um bloqueio com o futebol. O futebol é tido como algo que é aliena as pessoas e impede elas de enxergar uma suposta realidade política cruel e tal. E eu estava no movimento punk, sempre gostei de futebol e nunca vi necessariamente uma coisa anulando a outra. E aí eu encontrei outros caras que pensavam igual eu, e a gente resolveu começar um campeonato de futebol de salão, que era a Copa Autonomia, que era um campeonato de futebol, só que com princípios autônomos, assim, não tem juiz, os times decidem tudo coletivamente, desde a tabela até o regulamento, tudo coletivamente. E a gente foi fazer esse campeonato, a gente fez 12 edições dele, sem nunca teve juiz, nunca teve uma briga. E aí jogando futebol de salão, a turma que jogava nos times diferentes começou a querer jogar futebol de campo. Só que não tinha gente suficiente para jogar futebol de campo interessada. A gente foi jogar futebol society. E aí no futebol society que surgiu o Autônomos, que é o time de várzea que eu jogo hoje. Jogou futebol society 1 ano, aí o time foi crescendo e agora joga futebol de várzea, de 11 contra 11 mesmo. O nome já diz, né? Autônomos Futebol Clube, nem Deus nem 10. Esse é o lema do time, né? Então é um negócio da união, é uma autogestão, todo mundo conversa, todo mundo é técnico, todo mundo se ajuda. Lógico, todo mundo se xinga também, né? Faz parte do futebol. Mas a gente tá sempre correndo junto, a gente faz carona, vai de van, dá um jeito. É autônomo mesmo o time. Poxa, então tu para a bola! Ele para a bola, velho! Pegou uma bola, tentou primeiro de qualquer jeito. Você vai ser aí a bola aqui, ó! Foi a primeira bola! Foi a expulsão, foi a primeira bola, eu consegui passar no meio de campo. Expulsão troca, a menos que seja reclamação do juiz. Não é isso, não segura a bola. Aí não troca. Tem que segurar. Como ele faz essa jogada, não adianta. Por quê? Quem quer sair? Fica assim o jogo. Fica pra lá, fica pra lá. Você pega a bola nesse desespero, só trabalha, mano. Vai, desculpa,
que eu sempre falei pro Valdir. Cadê o Valdir? Tá agora. É pedir a bola com calma, mano. Falar aqui. Em vez de verticalizar, toca. Você prefere ir agora e vou lá? É só pedir Tem um zagueiro. Eu só que tem eu, cara. Então a ideia é essa, assim, é jogar o futebol coletivo mesmo. Todo mundo tocando a bola, abriu pro gol, chuta, a defesa, pá, o atacante ajuda a defesa. O zagueiro sobe pro ataque também, entendeu? É futebol coletivo, o espírito do Autônomos é esse mesmo, entendeu? Eu sou técnico, eu tenho uma autoridade até certo ponto. Eu não tenho um cargo, né? Você sabe que isso não é profissional, isso aqui é tudo amador, ninguém ganha nada com isso. E ao mesmo tempo, o meu comando, ele é técnico. Então, mas eu tenho um limite, porque eu não sou líder de nada. Tudo é decidido conjuntamente. Até quando eu vou querer fazer substituição, mudar estilo de jogo, eu consulto todo mundo, até por característica minha. Então você ouve corneta pra cacete, mas é bom, porque você pega os caras que querem jogar. Você tá brigando com um cara que quer jogar, o cara que tá enchendo o seu saco pra entrar em campo e fazer alguma coisa, é muito melhor do que o cara sair porque tá de má vontade. Na verdade, toda uma história misturada aí, dessa questão punk, política, anarquista com o futebol. Somos o time mais anarquista, o mais alegre, o mais antifascista. Somos autônomos e revolucionários, contra os racistas e os autoritários. Olê, 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 É meu sonho. E tá se tornando realidade, graças a Deus. Com muito esforço. Que já passei por vários espinhos e ainda não tô nas flores ainda. Mas eu sonho direto de um gol que eu fiz, ou de uma jogada errada, ou de um pênalti que eu perdi. Direto eu sonho com isso. É uma praga que nos persegue, né? Toda paixão tem, acho que, essa fagulha de caramba, também quero me livrar disso e não consegue, né? Acho que tem essa coisa também um pouco. Futebol tá na veia. Tá na veia, desde pequeno. Puta que pariu, gol dos caras. Gol dos caras, hein? Gol dos caras lá, Guti. Pega os caras comemorando aí. Então isso aí faz parte, tá ligado? Por isso que eu jogo, bagulho que você nem perguntou assim, mano, mas tipo... Não, você mesmo pode fazer a pergunta. Hein? Não, é um negócio que você nem perguntou, mas tipo assim, mano, a arbitragem é um lixo. É um lixo. Já teve jogo, né, no nosso campo, que o cara quebrou o Gabriel, camisa 10 que saiu, que vocês entrevistaram agora. Vou entrar lá. Vai lá, entrevista interrompida. Vai lá, Cleber, faz gol aí. Saiu o Bora, Paixão. Saiu? Entra. Manda o Renatinho.